Deus, querido Pai, Jesus, amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, o Washington Martins. Boa noite a todos. Com muita paz e necessidade de compreensão e entendimento, aqui nos encontramos nessa noite de hoje. Apesar de estar fria, lá fora à noite, mas os nossos assuntos aqui da doutrina espírita são sempre assuntos quentes, assuntos importantes, que têm a ver com a nossa existência, nosso jeito de agir, de ser, e mais do que isso, das nossas potencialidades, o que nós podemos ser, fazer e exercer a cada momento da nossa existência. E é importante a gente cada vez mais conhecer e saber disso. Se nós temos ferramentas e potenciais para agir, para utilizar, utilizando a nossa inteligência, é imprescindível nós tomarmos conhecimento para aprimorarmos a nossa forma de agir, de usar e utilizar o bom senso. Hoje nós iremos estudar no Livro dos Médiuns, que é importante e interessante também, de tempo em tempo, nós virmos e revisitarmos os Livros dos Médiuns, apesar de também estar contido no Livro dos Espíritos, que de lá saiu a parte ali do Livro dos Médiuns. É importante a gente adentrar no Livro dos Médiuns e entender algumas questões, algumas situações importantíssimas, seja para nós que estamos agora, nesse momento, nesta fase da nossa existência encarnados, mas também, em algum momento, nós iremos desencarnar. E é importante que, enquanto estamos a caminho de um processo de crescimento, entendamos, tanto nós que estamos aqui encarnados do lado de cá, quanto ao desencarnado do lado de lá, no mundo espiritual. Então vamos fazer uma análise, um entendimento do Livro dos Médiuns. E para compreendermos o Livro dos Médiuns, que nós tanto usamos, porque foi através da mediunidade que Kardec conseguiu fazer todo esse processo, esse estudo sistemático, educativo, de informação e compreensão desse mundo espiritual, de tal maneira que nós possamos ter um entendimento mais completo, mais contextualizado de situações que acontecem, que acometem no mundo espiritual e como ele interage com o nosso mundo. Porque em um dos princípios da doutrina espírita, que são 5 princípios, a existência de Deus, a existência e sobrevivência da alma, a pluralidade das existências, ou seja, as reencarnações que nós, espíritos, exercemos num processo de aperfeiçoamento, de melhoramento da nossa capacidade, da nossa vontade, também tem a comunicabilidade dos espíritos. E essa comunicabilidade, ela é exercida, nós, estando nós encarnados ou desencarnados, existe essa correlação, essa comunicação, essa linguagem. Porque é algo que nós necessitamos, é algo que nós precisamos e que está inserido em nós. Observemos a história lá atrás, a necessidade de se construir, além de falar, de conversar com o outro, por nós somos seres sociais, conversar, criarmos a linguagem, símbolos, e além de criar símbolos e linguagem, também imprimir isso em algo que possa servir para a posteridade, ou que possa ser levado para o outro ponto, e lá também ser entendido da mesma forma, da mesma compreensão. Quando nós antigamente viajávamos para um lugar distante e que não existia ainda a facilidade da comunicação que nós temos hoje, ao chegarmos lá, o que nós fazíamos? Ou um telegrama, uma carta, um telex, avisando a quem ficou do ponto de partida, que nós chegamos bem, que está tudo ok, tudo legal, ou que aconteceu várias situações no caminho, mas chegamos. Ou seja, nós temos necessidade de dar notícia de nós, do que aconteceu, do que sucedeu, de como estamos. Então vimos isso está junto de nós, impregnado em nós, essa necessidade. E essa comunicação dos espíritos para conosco, que estamos encarnados, ela é constante, ela é diária. É por isso que todos nós somos médiuns. Mas sendo que Kardec, na codificação, ele faz uma diferenciação que é importante essa nossa compreensão. Existem médios, mas existem os médios ostensivos, aqueles que naturalmente se utilizam de uma comunicação com o mundo espiritual. Porque todos nós sofremos a intuição
Todos nós temos um espírito protetor ao qual nos intui, nos comunica, nos dá uma dica de algum sentido, de alguma razão, de alguma coisa em nossa existência. E caberá a nós estarmos espertos, ligados, para entender e nós tomarmos a decisão se vamos para a direita ou para a esquerda, se vamos tomar essa atitude ou aquela outra atitude. Mas tem aqueles médios de forma mais ostensiva, que existe a relação direta com os espíritos e, por via desse médium, que vem do latim meio, né, intermediário, imprime a sua comunicação. Mas para acontecer isso, como é que se dá isso? Nós sabemos que existe essa comunicação, que ela acontece de várias formas, desde que o mundo é mundo, desde lá antes da codificação já existia. Só que a doutrina espírita vem e organiza de forma metódica e compreensível ao nosso conhecimento, à nossa estrutura de pensar e de agir, como se dá isso. Que mais do que ocorrer um evento, como esse evento acontece, como ele se dá, o que faz ele surgir. Isso é importante para nós e nós sempre queremos saber mais. Seja o que for, sempre queremos saber mais e desse mais tirar as nossas conclusões ou as nossas dúvidas, o nosso conceito daquilo. E nesse processo mediúnico, o que existe primeiro é a sintonia. Essa fase de sintonia do espírito encarnado, da pessoa que está encarnada, do espírito que está desencarnado. Ou seja, da alma do homem com o espírito livre. Existe uma sintonia de pensamento. E essa sintonia de pensamento começa a acontecer o quê? Uma atração magnética entre ambos. E dessa sintonia de pensamento começa a haver o quê? Uma aproximação fluídica do perispírito de um com o perispírito do outro. E nessa aproximação começa a haver o envolvimento. E a partir depois dessa fase do envolvimento acontece a manifestação. E a manifestação, Kardec organizou as manifestações inteligentes, que existem várias formas, vários tipos de manifestações. Mas ele classificou algumas manifestações como manifestações inteligentes, que é a psicofonia, a psicografia, a vidência e a audiência. Então, essas são as manifestações inteligentes, intelectuais, ou seja, através da fala, através da escrita, através da visão e através da audição de ouvir os espíritos. Então, esse processo acontece nessa fase, nesse processo de aproximação, sintonia, envolvimento e a manifestação propriamente dita. Aí nós podemos já observar que em toda a comunicação, em toda a manifestação mediúnica, o espírito do encarnado está sempre presente nessa comunicação, porque houve um envolvimento entre um perispírito e o outro para existir essa comunicação. Então está sempre presente, não está ausente ou o outro toma o corpo do outro, como se fala, né? Incorporou, não existe incorporar. Porque essa palavra dá a ideia de que entrou no corpo do outro, não entra no corpo físico do outro, mas existe sim um quê? Uma simultaneidade, um casamento fluídico entre ambos, via perispírito, e daí se dá as comunicações, as manifestações. Isso é importante nós entendermos e compreendermos esse ponto, né? De quando falar, incorporou. Não incorporou não, meu irmão. É outra forma, não é incorporação. Existe um processo fluídico entre um e o outro, e aí se passa, através do pensamento e outros fatores, essa comunicação. É isso mesmo, é assim que se dá. Não entra no corpo do outro e habita o corpo do outro para fazer as manifestações. O que nós vamos hoje tratar e falar sobre uma dessas manifestações intelectuais é a psicografia. Que é importante, né, que nós já fazemos uso dela, né, através do consumo de livros e livros, de mensagens e tudo mais, né? Como se dá isso, né? Como se dá a psicografia, do que ela resulta. E nós observamos que existem 3 tipos de ocorrência da psicografia. Tem a mecânica, a consciente e a semimecânica. O que é a psicografia mecânica? Mecânica é aquela em que o espírito livre, ele, através do impulso, ele se utiliza pura e simplesmente da mão do médium e passa a sua mensagem. Nesse momento, o médium ele não tem consciência daquilo que se está a escrever, daquilo que está se desenrolando a cada palavra ali. Só posteriormente, após esse processo mediúnico, que ele vai tomar ciência, que vai ler aquelas informações ou aquela mensagem.
mas o impulso é totalmente mecânico. Vai contra não tem a vontade dele ali, é mecânico. Então ali escreve. E nessa forma, a caligrafia poderá ser igualzinha do Espírito, quando ele aqui estava encarnado. Porque essa comunicação, ela se dá com o quê? Um ponto básico e primordial. É que os espíritos que dão a comunicação mediúnica são espíritos que aqui viveram. São almas que viviam na Terra por um determinado tempo e depois desencarnaram e retornaram ao mundo espiritual. E o conhecimento deles é o conhecimento ao qual eles tinham quando aqui estavam encarnados. O seu jeito, sua forma, os seus vícios, os seus hábitos, o conhecimento que adquiriu, o conhecimento que já tinha antes da encarnação, é o mesmo espírito. O que mudou foi o estado dele, de onde está encarnado, e agora se encontra no mundo espiritual. Então, na psicografia mecânica, a grande probabilidade da caligrafia ser igualzinha, ser a mesma que esse espírito utilizava nessa última encarnação para se fazer compreender e ter ali, parece a assinatura de fulano ou de Beltrano e tudo mais. Então, esse processo. Tem a consciente, a psicografia consciente, da qual o espírito livre, através do seu pensamento, ele passa esse pensamento para o espírito encarnado, e esse espírito médio, ele é o intérprete desses pensamentos, e vai organizar esse pensamento e vai escrever. Então ele tem o conhecimento prévio dessas informações que estão sendo ditadas pelo espírito. Então ele vai sendo o intérprete e vai escrevendo a informação que o espírito está querendo passar. E ele vai escrevendo. Aí é de uma forma voluntária, de uma forma intuitiva. Porque a hora que ele quiser parar, o médium para. Ele interrompe aquele processo ali e para. Porque ele tem o controle, é de forma voluntária. E tem um semiconsciente, utilizando do impulso na mão do médium, mas consciente daquilo que se está se escrevendo, que está ali. Só que nesse processo, o médium ele tem consciência do que está escrevendo à medida que as palavras vão se formando. À medida que vai se formando as palavras, a frase, ele vai tomando consciência do que está sendo escrito naquele momento. Então, nós vimos que o semiconsciente é um misto, mecânico e intuitivo. Então, essas variações acontecem. O que é muito raro nos dias de hoje, e sempre é muito raro, é o mecânico. O que mais acontece é o semimecânico e o intuitivo, no processo mediúnico de informação, de psicografia atualmente. Então é interessante nós observarmos essas três formas, esses três modos em que o espírito expressa o seu pensamento, a sua ideia para nós. E nesse processo, nós observamos que é interessante, é grandioso saber que aqueles que desencarnaram, que se encontram no mundo espiritual, ainda detêm a sua inteligência, detêm a individualidade, detém todo o seu conhecimento e o seu sentimento. Mas mais importante do que ele poder expressar esse entendimento, esse sentimento, por várias formas de mediunidade, seja pela psicofonia, psicografia, pela audiência, nós vemos que a oportunidade que nós temos, estando encarnado ou encarnado, de nos comunicarmos, de expressarmos os nossos sentimentos. Porque assim como nós, ao viajarmos para um lugar distante e lá chegando, nós sentimos a necessidade de comunicarmos àqueles que ficaram. Chegamos bem nessa viagem, estou aqui, demorou muito tempo, o trem parou em tantas estações, aconteceu isso e aquilo, estou aqui, e relatando como está. Nós estando num lugar distante, nós também, ao desencarnarmos, sentimos essa necessidade de relatar também. Não só de relatar àqueles que ficaram, mas também, principalmente, de relatar o que nós estamos sentindo, o que nós estamos passando, o que está acontecendo de algo tão diferente. Para aqueles que pensavam que, ao haver a morte do corpo físico, haveria o nada, a inércia total, ou aqueles que acreditam que existirá o paraíso, uma vida diferente, maravilhosa, uma vida de tristeza, ao adentrar, e como saber, eu estou sonhando ou já fiz o passamento? Já estou no mundo espiritual?
Como é? É dessa forma? Mas vem falar que era uma forma diferente. Não é dessa forma, não pode ser. Ou então achar, não era o momento de eu ir. Eu era muito novo, eu tinha todo o vigor da vida. Por que eu estou aqui? Eu quero minha vida de volta. Ou ainda achar que está vivo. Mas realmente se encontra vivo, mas não vivo com o corpo que até então tinha encarnado. Se encontra vivo sim, mas no mundo espiritual, ainda existindo, tendo a sua individualidade, a sua consciência, seu pensamento, sua inteligência. E nesse momento de situação, de confronto, de conflito, de dúvida, de questões, há a necessidade de expressar isso. E isso é expressado nesse mundo espiritual. Mas Deus dá também a oportunidade de haver esse intercâmbio, essa intercomunicação deles para conosco e nós para com eles. E de poder eles expressarem, através da mediunidade, essas situações. A sua emoção, seu sentimento, sua consternação. E nesse processo de envolvimento, um ajuda o outro a desenvolver, a aprimorar o seu entendimento e a sua visão de mundo, de existência e de oportunidade que Deus dá a cada um de nós. Porque nesse momento em que ele pode, que o Espírito pode, através da psicografia ou da psicofonia, entrelaçar fluidificamente com o perispírito do médium, isso patenteia para ele uma realidade. Eu ainda existo, estou vivo, mas não estou mais naquele corpo que eu tinha quando estava encarnado. Eu morri, morreu o corpo, mas continua ainda a existir. E nesse processo mediúnico, isso patenteia para ele à medida que ele vai compreendendo, entendendo e saindo do estado de consternação, de perturbação e de começar a entender aquilo que aconteceu com ele, a forma que ele acometeu, do processo de passamento e tudo mais. Então é importantíssimo esse processo, esse intercâmbio em que existe entre nós para com os espíritos. E nós temos a condição de entender isso e compreender através de várias mensagens, né? Mensagens consoladoras, que podemos abrir ela, destrinchar essas mensagens consoladoras como aquelas de entes, de conhecidos, que desencarnaram e que vêm dar comunicação para aqueles que aqui ficaram, solicitando que se acalme, está tudo bem, ou informando o estado que se encontra, da situação que se está ali a se dispor nesse mundo espiritual. Outro é o consolador, que vem consolar, mas através de informações de como é esse mundo espiritual. Qual é a sua dimensão, a sua extensão, a sua qualidade. O modo de ser e de viver nesse mundo espiritual. É igual ao nosso físico aqui material? É diferente? Lá o tempo corre igual a este mundo que nós habitamos? Corre de forma diferente? Como se dá nesse mundo as necessidades que aqui tínhamos encarnados de se alimentar, de se movimentar, de obter energia, alimento para o corpo, manter-se firme e saudável? Como é o nosso pensamento? Continuamos a ter pensamentos quando aqui temos encarnados? Continuamos a manter a nossa individualidade? Essas informações consoladoras são as informações que vêm instruir nós, ao qual Allan Kardec organizou para nós entendermos esse mundo espiritual. E mais do que entender o mundo espiritual, é entender a nossa espiritualidade. O que somos, de onde viemos, o que nós estamos fazendo nesses mundos materiais. Para que esses mundos materiais ao qual estamos nós agora encarnados habitando, nos servem? A usufruir o que desse mundo material? E qual é o nosso destino? Qual é o nosso fim? Qual é a nossa missão? Qual é esse caminho que nós percorremos, essa estrada, para chegarmos aonde? E essas mensagens consoladoras, organizadas, vêm nos alimentar. Elas vêm matar a nossa sede. A nossa sede constante de entender e compreender. E esse processo consolador de informação, de nos instruir, isso nos fortalece. Isso nos enriquece e diminui a distância de nós para com o nosso próximo e de nós para com Deus. Porque o nosso Pai Criador
Ele não quer que nós apenas sejamos submissos à sua vontade, mas que compreendamos todo o processo da criação para com Ele participarmos dessa criação. Porque nós temos potenciais para isso, mas para isso precisamos desenvolver, crescer em entendimento e compreensão. E à medida que nós vamos nos instruindo através da informação e do consolo, de todas as situações e questões que nos envolvem na nossa vida, no nosso dia a dia, nós vamos nos fortalecendo. E as nossas convicções internas vão ficando cada vez mais arrojadas ao entendimento universal. De que nós não somos de um planeta, não somos do planeta Terra, não nascemos junto com o planeta Terra, mas que aqui estamos encarnados, assim como tantos outros mundos que podemos estar, porque o quinto princípio da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. Então nós temos muitas moradas, então nós somos viajantes desse universo, mas essa viagem, ela não começa apenas no nosso passo, no nosso movimento corporal físico. Ela se inicia, ela navega através da nossa capacidade de pensar, de entender, da nossa vontade, do nosso pensamento. Características tão importantes, tão intrínsecas do espírito, para que possamos utilizá-la cada vez mais em sua plenitude. E essas comunicações que nós recebemos desse mundo espiritual, essas informações, não só de que estou aqui, estou bem, ou estou mal, tudo que eu fiz, eu estava enganado, é outra realidade, mas entender mais do que isso, como é esse processo, como é esse mundo, e que nós podemos fazer no nosso dia a dia, para alcançar esse conhecimento, essa plenitude. Então essas informações consoladoras vêm nos restabelecer. E ainda Kardec fala mais ainda, nós devemos analisar cuidadosamente as comunicações. Porque tudo bem, tem as comunicações espirituais, seja de consoladoras, as de instrução, mas temos que analisar, utilizar o crivo da razão e da universalidade, que é importantíssimo. Porque às vezes o pensamento, a ideia de um espírito em sua comunicação pode estar retratando a sua visão, o seu sentimento daquele estado ao qual ele se encontra e ali relatando tudo aquilo ali. Mas que esse estado, a situação, não possa ser refletida no outro que está a seu lado, ou naquele que também desencarnou. Pode ser uma outra visão, porque ainda está no processo das referências que ele tinha, muito materiais, que são relativas ao seu estado de evolução. E para isso, nós temos que analisar as comunicações e ver a sua universalidade. Aquilo que acontece com fulano, com beltrano, com ciclano, como se dá? Se dá dessa forma, dessa forma, dessa forma. Mas tem uma forma que acontece com todos, que todos são cometidos por isso. Como é? Vamos estudar essa forma, porque ela está mais geral e ela pode compreender como realmente é esse processo, como esse estado em que se encontra. E com isso, com essa análise criteriosa, nós estaremos cada vez distanciando de pensarmos de maneira equivocada, ou de nos enganarmos, ou de ser enganado por algumas comunicações, porque quem passa as comunicações são espíritos que aqui estavam, são almas que aqui viveram e que retornaram ao mundo espiritual. E nós sabemos que não basta retornar ao mundo espiritual que ficamos inteligentíssimos, que ficamos sabedores de todas essas situações e miudezas do universo, da matéria, da ciência, da filosofia, de tudo, não. Porque o conhecimento depende de cada um de nós, da nossa caminhada. Então não basta mudar de um estado físico para o mundo espiritual que ficamos super inteligentes. Então, nesse processo, há de termos uma análise criteriosa dessas comunicações, analisá-las. Porque não somos proibidos de ler, de entender e de compreender, seja as mensagens consoladoras, refletindo espíritos e a situação que eles se encontram, como vemos nas reuniões mediúnicas, né? Tantos espíritos que são levados, outros são atraídos para a reunião mediúnica, para ali ter a oportunidade de comunicar pelas várias formas que nós aqui observamos, para retratar sua situação, e nesse processo ele começar a entender e a ficar mais leve, ou compreender o contexto de situação que ele mantém ainda, mesmo estando no mundo espiritual, ainda aqui presenciando e sentindo as necessidades materiais, entender o estado que ele se encontra, mas também aquelas obras
seja obras escritas, né, tentando esclarecer mais o entendimento, o conhecimento doutrinário, ou seja, essas obras, romance, histórias, né, de espíritos que desencarnaram e ali relatam, através de psicografia, romance, história, nós temos que ter uma análise criteriosa para isso. E para ter essa análise criteriosa, um entendimento de como se opera esse processo, esse mundo espiritual, e das coisas que podem acontecer, e das que, não, isso não pode acontecer dessa forma, porque é assim que acontece, é só nós termos um conhecimento mais próximo da doutrina espírita, das obras fundamentais do espiritismo. Por que elas são obras fundamentais? Porque nelas nós podemos ver o fundamento, uma base universal para a gente galgar outros conhecimentos e saber diferenciar do que pode acontecer, do que é de fato e do que não é de fato. Pode acontecer, mas não é bem assim, dessa forma. Então, o estudo, à medida que nós nos aproximamos das obras fundamentais da doutrina espírita, e a partir dela nós estudando, compreender e utilizar, usufruir, consumir outras obras, é importantíssimo nós primeiro dar uma passada, uma estudada, uma ampliar do entendimento nas obras fundamentais da doutrina espírita, para que a gente tenha e tire as nossas conclusões, as nossas opiniões e as situações que ali se apresentam em qualquer livro ou obra, os fatos reais que realmente acontecem. E dessa forma, nós estamos garantindo o quê? O nosso conhecimento, o nosso entendimento, para que quando chegar a nossa hora, nosso momento de passar, do passamento, porque isso todos nós sabemos, isso é fato, isso não é novidade para nenhum de nós, em algum momento da nossa existência física atual, nós iremos nos defrontar com o passamento, iremos retornar ao mundo espiritual. E quando ocorrer isso, esse nosso conhecimento que nós aqui estamos garimpando, trabalhando, nos esforçando para entendê-lo, compreendê-lo, não só nas suas especificidades, mas na qualidade que ele vem a informar, agir de acordo com esse entendimento, enquanto estamos na vida material. Para quando retornarmos ao mundo espiritual, isso faz parte natural da nossa forma de ser, de entender e compreender a existência. Porque nós vamos observar que, apesar de nós estarmos num estágio ainda que necessitamos encarnar em mundos materiais, mundo espiritual encarna em mundo material, retorna ao mundo espiritual. Nesse processo, nós vamos observar que nós somos sempre o mesmo. A mesma individualidade, com inteligência, vontade e pensamento, evoluindo. Sem percalço, sem interrompimento, nunca começando do zero. Apesar de nós termos o esquecimento do passado, mas nós nunca começamos do zero. Muitas informações, muita forma de nós sermos como somos, está ali de maneira muito sutil, mas é a expressão do homem que nós fomos, do ser que nós somos. Não temos os detalhes de como foi a nossa existência anterior, das vírgulas, do parágrafo certinho, não. Mas sabemos do contexto, pela nossa forma de ser, de agir, de pensar, da nossa índole, do nosso caráter, da nossa vontade, nós temos ao menos uma pista de como somos e do que podemos fazer para melhorar, para aperfeiçoar. Então nós observamos que as existências, elas são contínuas, elas são solidárias, porque o Espírito é o mesmo, é o único, e ele que nesse processo vai evoluindo. E nessa dinâmica da vida, da existência, e dessa oportunidade de interrelacionamento de nós, encarnados para com o mundo espiritual e dele para conosco, nós vemos a justiça divina, a bondade de Deus, a nos consolar, a trazer o alento para o nosso sentimento, para as nossas ideias e pensamentos. Porque é muito duro, é muito triste, quando nós perdemos, de certa forma, entre aspas, nós observamos isso entre aspas, de vista ou fisicamente, um ente querido, um ser amado. Seja ele em idade tenra, ainda novinho, jovem, ou seja já em idade madura, já idoso. É difícil para todos nós. Apesar de ter 90 anos, podia ter vivido mais uns 10 ou 20, estava muito novo para ainda partir. Nós sentimos isso, porque nós queremos sempre estar perto, junto de quem nós gostamos, trocar informações, trocar ideias e sentimentos. E quando existe essa ruptura, essa partida, nós sentimos. Mas à medida que nós vamos compreendendo como se dá isso, nós continuaremos a sentir, mas não sentindo com uma angústia, com uma fragilidade do ser, com uma raiva, algum pensamento contra Deus, contra o Criador. Por que aconteceu isso? Mas mais a menos, porque nós teremos outras oportunidades de estarmos juntos e crescermos nesse processo
infinito, que é o aperfeiçoamento do espírito humano. Uma boa noite a todos e que possamos cada vez mais entender e compreender a doutrina espírita nesses detalhes importantíssimos para o nosso crescimento e para que possamos regular a nossa lente aqui, ó, para o que nós lermos, seja obras espíritas ou não espíritas. Algumas informações nós sabemos ali enxergar. Pode acontecer? Pode. Isso não pode acontecer, porque não. Pode acontecer com aquele caso, com aquela circunstância daquele indivíduo, mas isso não é uma forma geral. É o que ele está passando. E isso é importantíssimo para que evitemos equívocos, ou achamos que é assim mesmo, quando desencarnar vai acontecer isso. Não, não vai acontecer isso. Aconteceu com ele dessa forma, pela vivência, pela experiência que ele tinha. Conosco vai acontecer de forma diferente. E essa diferença vai depender da forma que nós encaramos a vida, a existência e do que nós fazemos com o conhecimento que nós temos. Uma boa noite a todos. Passar para a nossa irmã Valéria para dar sequência aos estudos da noite, falando sobre a prece, né, Valéria? Estamos precisando rezar. Muito, E o que o Washington falou é essencial, né, para todos nós, porque é tão bom, né? E a gente tem tanta essa necessidade de se comunicar, né, uns com os outros, de nos expressarmos, né, expressar os nossos sentimentos. Coisa boa quando a gente está com o coração, né, pesado, a gente está angustiado e a gente tem alguém para nos ouvir, né? Quando tem um encarnado é ótimo, mas quando não tem, a gente também tem um recurso maravilhoso que é o da prece, né? Que é essa comunicação que nós temos aí, que nós fazemos com o nosso anjo da guarda, com os nossos espíritos amigos, e a gente tem essa necessidade, e é tão bom, né, ouvir aí, ter ouvido o Washington e ver mesmo como Deus é misericordioso, porque permite, né, esse intercâmbio, essa comunicação, essa vivência de uma outra forma com esses nossos queridos, né, e os não queridos também, porque a gente se comunica, a gente está em sintonia, dependendo das nossas vibrações, dos nossos sentimentos, nós vamos vibrar com amigos ou com inimigos, né? A gente também tem que estar atento a isso, porque essa comunicação, né, com quem nós vamos nos comunicar, também vai depender muito de como está o nosso pensamento, né, de como nós estamos aí com a nossa sintonia. Mas é muito bom saber que a gente tem a oportunidade de receber notícias, que eles podem também se comunicar, porque realmente, em muitas situações, é muito angustiante para o espírito não entender o que se passa com ele. Porque a gente, no estudo, a gente acha até estranho, mas como é que pode, né? Porque todos nós temos uma rotina, né? Todo dia a gente levanta, a gente tem as nossas atividades, a gente tem a nossa convivência. E, de repente, né, se a gente não chegar até uma idade avançada, a gente pode... Alguma coisa pode ficar estranha de um dia para o outro. Porque a gente pode desencarnar e nem se dá conta disso. Porque a gente é tão habituado com a nossa rotina, com os nossos horários, e muitas vezes, né, muitos espíritos, ou até mesmo nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, ficamos desorientados. Nossa, está estranho. Então, estudar isso também é importante, porque, né, eu estou falando com alguém, eu voltei para minha casa, eu estou no meu trabalho, ninguém conversa comigo, ninguém interage comigo. E o espírito, muitas vezes, tem dificuldade de identificar que ele não tem mais um corpo físico. Essa confusão, às vezes, é porque o espírito, como a gente sabe, quando a gente desencarna, o espírito leva o seu perispírito junto, que é esse envoltório aí semi-espiritual, né, que o espírito precisa para se comunicar, como a gente viu ali. E é assim que se dá, através da mediunidade, essa aproximação fluídica, né, do espírito desencarnado com o espírito encarnado, e através da mediunidade ele vai se comunicar, ele vai dar notícia. Então, olha o quanto isso é importante para nós que estamos aqui encarnados e que podemos não estar mais de um momento para o outro, para a gente poder se situar, né? E também para esses irmãos que procuram auxílio, que estão aí perdidos e que são trazidos às reuniões mediúnicas, para nessa aproximação com o médium serem esclarecidos da sua situação, né? Que continuam vivos, mas não têm mais um corpo material. Então a gente vê a importância da mediunidade, né? E aí hoje eu escolhi para a gente refletir aqui sobre algumas questões sobre a prece, né? Que é essa transmissão do nosso pensamento, né,
para rogar, para agradecer, para pedir. E nesse momento, né, que nós estamos vivendo do nosso planeta, não é só o nosso Brasil que está aí envolto, né, nessa atmosfera de mudança, de transformações. Não, e a gente tem aqui na Gênesis, é porque a gente não vai estudar isso aqui hoje, mas quem tem a Gênesis em casa, quem não tem, pode adquirir, já fazendo propaganda lá da nossa livraria, pode adquirir a Gênesis. É muito bom, né, a gente estudar o capítulo 18 da Gênesis, que é o Sinais dos Tempos e a Geração Nova. É exatamente a situação que nós estamos vivenciando no nosso país, no planeta, né? Há 150 anos, a Gênesis esse ano completou, né, no dia 6 de janeiro, 150 anos. Então, é um capítulo realmente que vale a pena ser lido com calma, ser estudado, ser meditado, porque é exatamente o que nós estamos passando. E eu separei só um trechinho aqui para a gente ver do que os Espíritos nos dizem. Ó. Porém, uma mudança tão radical como a que se elabora, não pode realizar-se sem comoção. Há a luta inevitável entre as ideias. De tal conflito, nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno haja sido desobstruído e o equilíbrio restabelecido. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos ou de catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais eram a consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. É só um trechinho para deixar todo mundo aí curioso e instigado a ler esse capítulo da Gênesis. Porque nós estamos vivenciando, né? Nós agora aqui, encarnados, estamos sendo, né, as testemunhas oculares da mudança, do processo, da evolução se estabelecendo. Porque o que eles dizem aqui, aparentemente, causa perturbação, é claro. Por exemplo, na nossa casa, quando a gente vai fazer uma reforma, ou quando a gente vai mudar, não é um caos? Né? Tá tudo lá organizado, a gente tem que pegar, colocar tudo em caixa, e às vezes a gente esquece de botar o nome lá na caixa, não sabe, aquela caixa fica perdida, não sabe o que tem ali dentro, muda, ou vai fazer uma reforma, tira tudo do lugar, é uma poeira, uma confusão, é uma desordem momentânea. Porque depois, né, que está tudo, tá tudo lá reformado, a gente volta com as coisas, ou já aproveita e já faz uma organização. Ou se a gente vai mudar também, né? Depois aquilo a gente vai colocando as coisas nos seus devidos lugares. Né? Então, nós estamos nesse cenário, incluídos nesse cenário de mudança, de ideias velhas, de pensamentos, de preconceitos que estão sendo derrubados, as ideias estão sendo transformadas. E é claro que isso causa comoção, perturbação, mas são coisas temporárias. É como disse muito bem a Ângela, aqui na introdução do nosso estudo da noite, que é importante sim, e a doutrina espírita, o conhecimento que os espíritos vêm nos trazer, são muito importantes para nós. Porque nesses momentos, a gente, através da prece, através da elevação dos nossos pensamentos, a gente pode se neutralizar um pouco desse tumulto, dessa perturbação. Não se esquivar e fingir que nada está acontecendo, eu não quero saber. Não, nós fazemos parte disso. Tudo isso que está se mostrando que está acontecendo é a lei do progresso, que é uma lei divina. Se nós somos espíritas, se nós já compreendemos que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, é claro que tudo que Ele criou foi feito para a perfeição. Nada na sua obra, nada, foi feito para dar errado. Não, está tudo em ordem. Né? Nós estamos num planeta de provas e expiações. E nós estudamos que é um planeta primário ainda. É um planeta inferior.
onde os espíritos, que somos nós que estamos aqui, temos as nossas inferioridades, somos orgulhosos, somos egoístas, vaidosos. E aí, né, essa nossa convivência muitas vezes é assim, tumultuada, confusa, mas é a lei do progresso se estabelecendo, é a mudança necessária. Então, essa prece, essa comunicação, né, que a gente tem com a espiritualidade superior, ela nos traz paz, ela nos traz sossego. Né? Mesmo num caos aparente, nós podemos ter um pouco de silêncio, de meditação, né? E ter essa conexão com a espiritualidade superior, que está aqui para nos auxiliar. Todos nós, né? Cada um de nós tem um espírito amigo, tem um anjo da guarda ali que orienta, que ajuda. Então, é muito importante que a gente estabeleça essa comunicação através da prece, né? E aí a gente vai ler alguns trechinhos aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo que fala, pedi e obtereis a ação da prece, né? Como é que se dá essa prece? A transmissão do pensamento, né? Então, os Espíritos nos dizem o seguinte, a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. E aí vem o item 10 aqui. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber que estamos mergulhados num fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal como nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. O fluido é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. E olha que interessante a gente entender isso, né? Porque muitas vezes a gente acha que aqui, né, entre eu e a Ângela, ou entre, né, os lugares aí, está tudo vazio, não tem nada ocupado, e não é assim. Nós aprendemos na doutrina espírita que tudo e todos nós estamos imersos num fluido cósmico universal, numa matéria primitiva, no campo, como a física quântica determina, os nomes não importam. Mas nós estamos aí envolvidos e interligados por esse fluido. E esse fluido, ele é o veículo do nosso pensamento. Então, vamos pensar exatamente num momento como esse, de muitos pensamentos conflituosos, de muita raiva, de muita disputa, às vezes, de ideias. Nós estamos recebendo tudo isso. Nós estamos imersos nesse fluido. Então, se nós não prestarmos atenção nos nossos pensamentos, no que nós estamos sentindo e no que nós estamos emitindo, nós vamos receber esses fluidos, esses outros pensamentos, e por vezes, né, nós nos sentimos assim, num silêncio, materialmente falando, mas estamos inquietos internamente, com uma turba, uma energia. Por quê? Porque nós estamos aí imersos nessa atmosfera fluídica, recebendo esses pensamentos que são bons, que são ruins. Então, quando a gente se conecta através da prece, que a gente eleva a nossa vibração mental através da prece, olha que coisa interessante, a gente meio que se desliga, a gente sai dessa sintonia de energias muito conflitantes e vai para um outro estágio mental. E aí nós vamos estar mais abertos a receber as orientações do nosso anjo da guarda, a receber esse auxílio, essa força, esse encorajamento desses espíritos que nos auxiliam. Olha como é importante isso. E tudo começa com os nossos pensamentos. Somos nós, através deles, que vamos determinar quem nós vamos atrair para perto de nós, que vibrações nós vamos receber,
Então, é muito importante a gente entender isso aqui, né? Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e o outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade, né? Porque os espíritos nos dizem que são duas forças que nós temos, mas que nós ainda não sabemos utilizar, né? Que é a força aí do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações, que as relações se estabelecem à distância entre os encarnados. É exatamente assim. Quando pensamos, quando temos vontade, basta a gente pensar, né? E se for uma coisa boa, que bom, porque nós vamos nos beneficiar muito. Mas se for uma coisa que não é boa, a gente também não vai ter um bom resultado. Porque tudo é nosso. A energia que sai daqui, dos nossos pensamentos, ela é nossa. Se a gente está pensando bem, se a gente faz uma prece por uma pessoa, não importa a distância física, né? A gente pensa em alguém, toma um passe às vezes por alguém, né? Às vezes acontece de alguém chegar aqui, olha, eu tenho um parente, tenho uma pessoa muito querida que não pode vir aqui no centro receber um passe. Vocês podem doar esse passe à distância? Isso acontece, isso é totalmente possível. Aquela pessoa que está ali vai receber o passe e, através do seu pensamento, do seu sentimento, vai se conectar fluidicamente com aquela pessoa. E aquela pessoa que está distante, não importa o lugar, não importa a distância, vai receber os benefícios daquele pensamento, daquela doação fluídica. Olha que interessante. Então, a gente pode auxiliar. E também ao contrário, né? Quando a gente tem alguma pessoa que é do nosso convívio ou que a gente não simpatiza muito, né? Se a gente emitir um sentimento de raiva, de ódio com aquela pessoa ela vai receber ou não, depende da sintonia dela. Se ela estiver na sintonia ruim e também tiver com esses sentimentos em relação a nós, vai ficar isso aí. Um alimentando o outro. Eu mando de cá, a pessoa manda de lá. E aí a gente vai somando essas energias ruins, né? Isso é muito claro da gente ver. Todas as vezes que a gente se contraria, que a gente se aborrece com alguma coisa, que a gente tem, né, o nosso orgulho aí ferido, alguém bota o dedinho na nossa ferida, a gente fica com raiva, a gente fica inflamado, né? E o primeiro a ser prejudicado somos nós mesmos. Né? Você tem uma situação de raiva, numa situação desagradável, depois você começa a sentir um mal-estar, uma dor no estômago, uma fraqueza, uma falta de energia. Por quê? Porque a gente está emitindo pensamento. E quando a gente emite um pensamento, a gente também está emitindo energia naquilo ali. Né? Então, é muito importante, nesse momento de mudança, de agitação que o mundo, que o planeta Terra vive, nós estarmos muito atentos, né, à recomendação de Jesus, orai e vigiai. Né? Ora, porque através da oração a gente leva a nossa sintonia. E vigiar o quê? A vida do outro? Vigiar o pensamento do outro? Não. Vigiar os nossos próprios pensamentos. Prestar atenção, porque muitas vezes a gente liga um piloto automático e vai agindo, né, na vida, nos nossos atos, e a gente não para prestar atenção. A gente não dedica um tempo a refletir sobre o que nós estamos emitindo, em que faixa nós estamos vibrando. E é importante que a gente faça esse exercício, para que a gente tenha paz. Mesmo aí, diante dessa agitação toda, que a gente tenha um momento de sossego, de paz, de interiorização, que a gente possa prestar atenção na nossa respiração e nos desconectarmos um pouco de tudo isso. Né? Não há como a gente fingir que não está acontecendo. Não tem como, porque a gente recebe essas energias. Só que o que está sobre o nosso controle é essa vigilância. Essa oração, é prestar atenção, né, no que nós estamos aí emitindo. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos,
que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até o termo de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Olha que interessante, porque nós somos ainda seres imperfeitos. Estamos muito ainda no comecinho aí, né, da nossa caminhada, da nossa jornada evolutiva. Então nós somos, temos em nós, como disse o Washington, e basta que a gente observe, porque muitas pessoas às vezes têm a curiosidade, né, de fazer, às vezes, uma regressão para saber o que foi em outra existência, saber detalhes do que foi aí numa outra encarnação. E aqui mesmo no Evangelho, os Espíritos nos chamam a atenção para que nós tenhamos cautela com isso. Porque, na maioria das vezes, não é necessário. Porque se nós nos observarmos, se nós fizermos um exame de consciência e formos sinceros, né, com a gente mesmo, se a gente for sincero com a gente mesmo, a gente sabe quais são as nossas más tendências. A gente sabe aonde é o nosso o calcanhar de Aquiles ali, que era aquele lugarzinho ali que foi a derrocada de Aquiles. Né? A gente sabe aonde o nosso calinho aperta. A gente sabe de que a gente gosta, das nossas más tendências, das dificuldades que nós temos. É porque muitas vezes a gente foge disso, né? Porque é meio chatinho, é dolorido a gente se confrontar ou a gente admitir que tem essas imperfeições, mas tem. A gente vê no outro com facilidade, mas as nossas já é um pouquinho mais difícil, a gente gosta de dar uma disfarçadinha, de dar uma desculpa, mas se a gente realmente parar para se olhar, para se conhecer, a gente vai saber direitinho. A gente tem que estar atento a esses detalhes, porque na hora que vai vier uma situação, eu falei, opa, isso aí é o meu ponto fraco. Isso aí eu não me saio muito bem nesse setor aí. Então, nós já vamos estar ligados e espertos e nos conectarmos com o nosso anjo da guarda, com esses espíritos, para nos ajudarem a resistir a essas más inclinações que nós trazemos no nosso íntimo, né, no nosso espírito. Então, a gente vê como é importante a prece, né? Então, vamos lá, ó. Deixa eu ver isso aqui. É isso aí. Ora, um trechinho do texto aqui. Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém, sim, desviar-nos a nós do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Apenas evitam que as infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Agem, contudo, a nossa revelia de maneira imperceptível para não nos subjugar à vontade. Então, através da prece, o que nós devemos pedir? A ajuda, né, desse anjo da guarda, desse bom gênio que cada um de nós tem. Para que no momento em que nós estejamos prestes a cometer uma ação ou um pensamento que não vai ser bom, que a gente não gostaria que alguém cometesse conosco, nessa hora que a gente faz a prece, que a gente se conecta, às vezes a gente tem a força necessária para não cometer aquela situação, né? Porque o anjo da guarda
ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele não tem essa permissão. O livre-arbítrio é sempre nosso. Nós é que vamos deliberar se vamos seguir por um caminho ou seguir pelo outro. O papel do anjo da guarda é nos orientar, não determinar, não, vai por ali que você tem que ir por ali. Não. Ele vai nos orientar. É como um pai faz com um filho aqui na terra. A gente, né, o pai, a mãe, orienta aquele espírito ao que é melhor para ele, mas pode ser que aquele espírito, no exercício do seu livre-arbítrio, faça outra escolha e não saia bem naquilo ali, mas é um aprendizado para ele. O pai, né, tem a tarefa de orientar, e o anjo da guarda também. Ele nos orienta, ele nos mostra o melhor caminho a seguir, né, através da inspiração. Mas se nós vamos seguir ou não, isso sempre fica, né, aí nas nossas mãos por causa do nosso livre-arbítrio. E aí, para a gente terminar, eles falam o seguinte, ó, está no pensamento o poder da prece, que por nada depende, nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo. Porquanto, é como se muitos clamassem juntos e em uníssimo. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, orarão quais verdadeiros irmãos em Deus. E mais força terá a prece que lhe dirijam do que as das 100 outras, né? Então, o poder da prece está no nosso pensamento. Não importa o lugar, não importa o momento. Aonde quer que nós estejamos, juntos, sozinhos, caminhando, em casa, não importa. Né? A prece, ela é muito importante para nós, para nos ajudar, para nós termos coragem e entender o momento que nós estamos passando. Vai passar. É necessário. É a lei do progresso se estabelecendo, que é uma lei divina. Não estamos abandonados, não estamos aí num barco à deriva, que não estamos. Estamos num caos? Sim, mas como a gente viu. Então eu peço novamente que quem tiver a Gênesis, leia esse capítulo, recomende que se leia, né, esse capítulo aí dos sinais dos tempos, porque é exatamente, foi ditado aí pelos Espíritos há 150 anos, mas está atualíssimo, porque é a hora disso aí se fazer, dessas mudanças, dessas revoluções, né, nas nossas entranhas, para melhorarmos a nossa moral. Então está tudo num contexto, está tudo aí sendo feito e estabelecido, né, por Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? É infinito no seu amor, na sua misericórdia, e não nos abandona em hora nenhuma. E vai sempre estar conosco. Nós vamos sempre estar envolvidos por esse amor, por essa perfeição, porque nós somos filhos de Deus, fazemos parte aí da sua obra e fomos feitos para dar certo. Então, que a gente possa entender tudo isso, compreender, que isso possa trazer um pouco de paz aos nossos corações, aos nossos espíritos, que nós possamos passar isso para que tenhamos um pouco de harmonia nesse momento aí de mudança, mas que é necessário para cada um de nós. Uma boa noite, que nós tenhamos uma semana aí de bons pensamentos, vamos nos juntar aí a várias outras pessoas que estão orando para que as nossas preces sejam ouvidas, para que a gente passe por esse momento aí com muita força, com muita fé e confiança em Deus. Boa noite a todos.